Amigos queridos, desejo a todos vocês um bom dia, um dia de luz, de esperança e de muita fraternidade. Que os espíritos amigos possam nos envolver nesta manhã, para que possamos sentir dentro de nós a força que a prece exerce em nosso pensamento. Hoje nós vamos ler ainda do capítulo 27º, Preces Inteligíveis. Se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe fruto. Se louvais a Deus apenas de coração, como é que um homem do número daqueles que só entendem a sua própria língua responderá amém no fim da vossa ação de graça? Uma vez que ele não entende o que dizeis, não é o que vossa ação não seja boa, mas os outros não se edificam com ela. Paulo, 1 aos Coríntios 14, 11, 14, 16 e 17. A prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer ao que se não compreende, porquanto o que não se compreende não pode tocar o coração. Para a imensa alegria das criaturas, a preces feita numa língua que ela não entende não passam de amálgamas de palavras que nada dizem ao respeito. Para que a prece toque, preciso se torne que cada palavra desperte uma ideia, e desde que não seja entendida, nenhuma ideia poderá despertar. Será dita como simples fórmula, cuja virtude dependerá do maior ou menor número de vezes que a repitam. Muitos oram por dever, alguns mesmo por obediência aos usos, pelo que se julgam quites, desde que tenham dito uma oração determinado número de vezes e em tal ou tal ordem. Deus vê o que se passa no fundo dos corações, lê o pensamento e percebe a sinceridade. Julgá-los, pois, mais sensível à forma do que ao fundo é rebaixado. Nós queremos convidar a todos a elevar o nosso pensamento até Jesus, para que possamos, nesta manhã, sentirmos a grandeza do pensamento divino em nós e que possamos, Mestre Senhor, termos o entendimento necessário para que possamos compreender tudo aquilo que a nossa prece quer dizer. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Com esta prece, Jesus, queremos envolver todos os nossos irmãos em vibrações maiores, a fim de que todos sejamos amparados e acolhidos por seu amor, Mestre. Olhai pelos enfermos, olhai por todos os nossos irmãos, Jesus, que ora estão ligados conosco e que nessa bondade, nessa misericórdia, possamos nos resguardar. E que a doce e inefável paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Queridos irmãos, nós estamos lendo, na manhã de hoje, a questão das preces
que são para todos nós preces que nós vamos ver, que sejamos capazes de entender. Porque quando não somos capazes de entender uma prece, ela não tem efeito vibratório dentro do nosso pensamento. Talvez tenha sido o motivo com que os espíritos pediram a Jesus que lhes ensinassem a orar. Porque a palavra, ela tem uma reverberação mental muito grande, e é por isso que a prece não é um discurso falado, ela é um conjunto de expressões que partem do nosso pensamento. Eu preciso ter uma língua, ou uma linguagem que todos entendam. Então, quando nós vamos orar, nós precisamos também buscar uma oração que seja sincera, uma atitude sincera, que sai da nossa alma, que obedece mesmo os movimentos do nosso pensamento e não obedece movimentos mecânicos de repetição. E quantos de nós temos dificuldades ainda para fazer uma prece que o outro sinta a minha vibração, porque nós viemos de outras religiões que nos fizeram repetir muito, só repetimos as nossas orações decoradas. E as preces decoradas, elas não são imantadas de nossa vibração, de nosso sentimento. Nós não sentimos a força que ela exerce dentro de nós. Então, nós precisamos compreender cada dia mais que nós temos que sair dessas estruturas do automatismo para buscar algo que modifique a nossa vibração, modifique a nossa forma de olhar o outro. Então, tudo aquilo que está à nossa volta, de nós, do nosso pensamento, são partes do Criador. A natureza, a vibração do meu irmão, porque todos nós somos filhos de Deus. Então, a prece ela só vai ter valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Qual que é o meu interesse? O que que eu quero? Então, a mente que ora permanece em movimentação na esfera espiritual, eles estão ligados à espiritualidade maior. Cada, cada órbita do pensamento, ela se liga àqueles espíritos que estão junto dela. Por isso que Jesus nos convida a elevar o pensamento até Deus, para que a gente possa receber todo este amparo de que nós tanto necessitamos. Então, é impossível conjugar um pensamento qualquer que nós não compreendemos. Então, por exemplo, eu vou escutar uma prece em japonês. Eu não sei japonês, então eu não vou entender o que eles estão falando. Mas eu posso sentir no meu coração pela minha linguagem íntima. Mas isso, ela não tem uma correspondência vibratória como tem aquela prece que eu estou entendendo o que é que o outro está falando. É por isso que quando a pessoa começa a fazer uma prece muito longa, nós nos perdemos, nós vamos ficando, nós perdemos a linha de pensamento, não porque a gente está distraído, é porque fala coisas que nós não estamos compreendendo ou não estamos formando uma conexão porque demorou demais, nós vamos perdendo, a pressa não pode ser demorada. E a prece, nós não, além de não poder comungar, conjugar, né, um pensamento qualquer, nós também não podemos esquecer de que a prece, toda a prece, ela tem que tocar o coração do meu irmão. Por isso que tem que ser uma prece que eu compreendo. As preces inteligíveis são as preces que eu compreendo. E a grande maioria das criaturas, as preces feitas, elas, às vezes, são palavras, um jogo de palavras bonitas, mas que não toca também o coração. Então, para que a prece toque o meu coração, é preciso que cada palavra ela tenha uma conotação,
que me desperta, que desperta a ideia, que me faz entender, que me alimenta, que me dê força, que me sustenta. Então, nós podemos ver que as rogativas dos espíritos elevados, elas são curtas. Então, aqui o Evangelho diz assim para nós: será dita como simples fórmula, cuja virtude dependerá do maior ou menor número de vezes que a repitam. Muitos oram por dever, alguns mesmo por obediência aos usos pelos que se julgam quites, desde que tenha dito um coração, uma oração determinado número de vezes e em tal ou tal ordem. Deus vê o que se passa no fundo dos corações. Olha a seriedade disso, amigos. Lê o pensamento e percebe a sinceridade. Por isso que o jogo de palavras, ela não faz essa ligação minha com Deus. Então, a nossa inteligência, com de espíritos encarnados, ainda mesmo quando nós não conhecemos uns aos outros, na pauta das nossas convenções materiais, mas nós podemos comunicar uns com os outros pelos fios tênues do pensamento que nós passamos a incorporar em nós como oração. Quantas pessoas estão ligadas a esse evangelho? Eu não as conheço, eu não vejo, mas a minha intenção é pedir a Deus que todos recebam o evangelho com entendimento. Por isso, cada vez que a gente fala, tem que ser de uma forma mais simples, para que ele toque o coração e as pessoas compreendem. Então, nós sabemos que todos nós temos da nossa individualidade o desejo de ampliar as nossas ondas mentais, e é por isso que nós expedimos mensagens de esperança, de fé, todos os dias, pois a repetição faz com que a gente incorpore a esta ideia dentro de nós. Então é muito triste quando a gente vê uma pessoa que ela não tem essa fé. A prece dela, ela acaba sendo bastante inócua, sem reverberar dentro de nós. Então, nós vamos ver que é por esse motivo que Jesus, compreendendo a nossa carência espiritual como homens, ele então nos ensina tudo aquilo que nós deveríamos aprender, especialmente a nossa maneira de orar, quando ele nos traz o Pai Nosso, que é uma conversa com Deus. E nós precisamos entender que o Pai Nosso eu preciso também, meus amigos, não só no Pai Nosso, mas qualquer locução que passa parte da minha intimidade, eu preciso estar lembrando da maior dádiva, que é perdoar. Por isso que Jesus coloca no Evangelho aquela parte que ele diz: Pai, perdoai as nossas ofensas. Quer dizer, Deus tem que nos olhar e ver por que que nós erramos, que culpa nós temos, que nós ficamos ofendidos ou magoados. Mas, porém, ele diz: perdoai, Pai, as nossas dívidas, assim como eu devo perdoar aqueles que me ofenderam. Então, não é só pedir. A prece é uma ação. E quando nós orarmos, a nossa atitude tem que ser a mais sincera possível, pois para que a prece possa atingir as vibrações maiores que os espíritos superiores têm a nos oferecer. Ela não pode ser dita de uma forma vulgar, com nossas palavras mecânicas. Então, muitas vezes, a gente escuta as pessoas dizerem, né? Como nós oramos assim com diferente. Não é que é diferente, é que nós precisamos incorporar em nós o desejo real de perdoar, de observar as nossas intenções. Então, como é que nós podemos manter a nossa consciência tranquila quando nós estamos orando
e não trazemos dentro de nós intenções sinceras. Então, como nós vamos sustentar o coração sereno durante uma prece sem fazermos uma análise real de nós mesmos? Então, a oração, para surtir resultado, surtir um efeito, é preciso que a gente procure palavras de conforto, para que nós tenhamos força e coragem de enfrentar a nossa própria consciência em todas as circunstâncias. Por isso que quando Jesus vai procurar Judas, ele diz: Senhor, perdoa-me. E ele então diz: perdoa-te, porque Jesus não guardava ofensa. Ele estava superior, ele é superior a tudo isso que é do mundo. Então, muitas vezes, a prece, para que ela tenha esse resultado dentro de nós, eu preciso ter sentimentos que sejam verdadeiros e que sejam ligados a um pensamento correto. Quando nós temos intenções estranhas, sentimentos em desalinho, nós percebemos que a coexistência do mal e do bem no íntimo de todos nós nos muitas vezes impossibilita termos um estado de paz. Por quê? Porque os sentimentos, quando eles estão imantados de ódio, ou outras vezes de vingança, eles impedem a floração da espiritualidade superior. São barreiras, são véus que descem sobre nós. E nós temos uma coisa, né, amigos? Precisamos estar muito conscientes disso. Ninguém engana a Deus. E Deus também, ele não se ilude conosco, porque ele nos sabe, ele conhece, nós somos, sabemos quem somos. E muitas vezes a nossa oração, ela exterioriza a nossa emoção real, o nosso sentimento verdadeiro. Então, essa harmonia, esse estado de espírito, ele passa a nos fortalecer. Então, é isso que nós gostaríamos de deixar hoje para vocês. Que nós traçamos sempre, todos os dias, diretrizes novas que vai imprimir em nossos pensamentos o desejo do perdão, o desejo de amar, o desejo de modificar tudo aquilo que ainda guardamos dentro de nós, para não cair as nossas preces apenas na petição. Ficamos aí pedindo, pedindo, mas estamos distantes daquilo que Deus veio nos propor e que Jesus veio nos ensinar. Nós gostaríamos de agradecer a Deus, pedindo ao Mestre que nos ajude a mantermos o pensamento firme no propósito do bem, no propósito de servir, e que as nossas rogativas sejam ouvidas pelos espíritos que são capazes de fazer a leitura íntima de nossa consciência e de nossos pensamentos. Mestre Jesus, que nesta hora possamos receber o passe, esta dádiva sublime do reconforto, da modificação dos nossos pensamentos e dos padrões vibratórios que nós nos encontramos. Rogamos aos espíritos amigos que fluidifiquem as nossas águas, procurando manter-nos neste momento em serenidade, num estado de paz e de confiança. Assim, Jesus, que a nossa prece alcance todos os nossos irmãos, os nossos familiares, nossos entes queridos, amigos, que ora estão passando por suas dificuldades, as suas dores, seja de que forma for, o convite é sempre o mesmo: amar e perdoar. Assim, Jesus, sob a tutela do seu amor, nós nos agradecemos, despedindo dos nossos irmãos, deixando no coração de todos as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Se conosco, Jesus, que assim seja.